Bem-vindos à nossa 8ª aula à distância, nesta quarentena, da disciplina Matemática Aplicada à Economia, do professor Ricardo Luiz Chaves Feijó. Como sempre, nesta videoaula será ditada uma questão que serve como controle de presença e que deverá ser entregue no prazo máximo de uma semana. Então, continuem empenhados em assistir às videoaulas e enviar os exercícios. Muito bem. Essa aula começa com a temática de equações diferenciais de segunda ordem com coeficiente e termo variáveis. Agora não são equações com coeficiente constante, coeficientes constantes e termos constantes, mas são equações que têm coeficientes e termos variáveis. Bom, olha, tanto para a equação de segunda ordem como de ordens mais elevadas, quando os termos e os coeficientes são variáveis, elas são muito difíceis de se obter. Quando só os coeficientes, só os termos são variáveis, a solução é mais simples. Tá? Nós já vimos algumas possibilidades. Mas quando termos e coeficientes são ambos variáveis, aí a solução fica muito difícil de se obter. E, de fato, somente se conhecem soluções algébricas explícitas a um número muito restrito de equações desse tipo. Ok? Ou seja, quando além do termo variável f de t, a gente analisa equações diferenciais de segunda ordem ou ordem superior com coeficiente variável, e vamos supor que um determinado coeficiente seja uma função g de t, a solução, muitas vezes, envolve uma matemática muito avançada, muito além do que se exige num curso de graduação. Portanto, vamos discutir apenas um exemplo particular para mostrar essa dificuldade. Podemos tentar soluções para o MATLAB, já que nós não temos um método analítico direto de obter as soluções de equações que envolvem não apenas termo variável, mas coeficiente variável. Então vamos ver as soluções para o MATLAB. E o MATLAB, para muitas dessas equações, ele consegue chegar a uma solução explícita, embora muito complicada de enunciar e de testar. Então, em muitos casos, o programa MATLAB consegue chegar a uma solução algébrica, embora, na maioria das vezes, a expressão algébrica seja longa e de difícil compreensão para um não especialista. Difícil de ser interpretado. Vamos pegar uma equação com coeficiente variável, uma equação de segunda ordem com coeficiente variável, apenas a título de ilustração. O ponto interessante é que essa equação ela é aparentemente simples. Tá? O termo variável é simplesmente uma função de t. Tá? Mas mesmo uma equação aparentemente simples, que eu vou colocar... o termo variável vai ser uma função exponencial e o coeficiente variável vai ser função de t. Mas mesmo uma equação aparentemente simples como essa, a solução é bastante trabalhosa e requer conhecimentos bem mais avançados de cálculo. Aqui está um exemplo. Vocês estão vendo aí uma equação diferencial de segunda ordem com o coeficiente variável, que é simplesmente esse t, que pré-multiplica a derivada, é t vezes y' de t, no terceiro termo, aí no primeiro membro, e um termo variável à direita no segundo membro, que é esse t elevado a t. No caso, essa na verdade é uma equação diferencial de terceira ordem, tá? Porque aparece ali a derivada terceira de t, mais a derivada segunda de t, mais t vezes a derivada primeira, e o termo t elevado a t. Então, uma equação diferencial de terceira ordem, com o termo variável t elevado a t, e tem um coeficiente variável, que é esse que multiplica a derivada y'. O coeficiente variável t acompanhando o y' de t. Parece uma equação simples de resolver. Mas, na verdade, a técnica de obtenção da solução dessa equação é bastante sofisticada, muito além dos nossos propósitos. Mas a gente vai daqui a pouco gerar um MATLAB para a gente ver. Vamos ver o programa em MATLAB. Tá? Apenas para que a gente note a sofisticação e a
complexidade envolvida na solução de uma equação diferencial de ordem elevada com coeficiente variável. Daqui a pouco eu vou mostrar uma figura, a figura 71, com a janela de comando do MATLAB, e ali, na forma de mfile, ou digitando diretamente na janela de comando, aparece essas seguintes linhas de programação. Sins y de t. Então eu defino para o sistema, para o programa, a variável independente t e a variável independente y. Informo isso ao programa. Depois, eu vou criar uma variável chamada dy, que é o diferencial da variável y, que é a variável dependente, em relação à variável independente t. Então eu crio a primeira variável dy, porque eu preciso de uma derivada na equação. Depois eu crio a variável d desenho y, para definir a derivada segunda. Então é diff f yt 2. O 2 indica que é uma derivada de segunda ordem. Tá? E depois eu vou construir yt igual a dissolve, eu vou usar a função dissolve, e aqui eu escrevo a expressão sempre isolando a derivada de ordem mais elevada, que é esse diff f yt3, que seria uma derivada de terceira ordem, igual, aí eu ponho os outros termos da equação. Então fica menos a derivada de primeira ordem, que é menos d, menos a derivada de segunda ordem, que é menos d dy, menos t vezes a derivada de primeira ordem, que é dy, mais aí eu entendo que é d exponencial de t. Então está informado na janela de comando ou salvo na forma de um mfile. Aqui está, né, a equação, né, isolando o termo de ordem mais elevada, que é o y 3 linhas de t, a derivada terceira, é igual a menos y 2 linhas de t, né, menos t y linha de t, mais t e elevado a t. Esse sinal menos, obviamente, é porque eu mudei do primeiro member para o segundo member. Vamos gravar, vamos digitar esse programa, vamos chamar essa sequência de uma procedure, que vai ser gravada na forma de mfile, arquivo M, que é esse exem17.m. Tá? E depois nós vamos executar. Aí na janela de comando você escreve simplesmente o nome do arquivo e executa. Aí a solução, vocês vão ver na próxima tela, ela é praticamente ininteligível. Um estudante de graduação ele tem dificuldade de entender até o significado dessa solução. Vocês querem ver a solução? Aí está. O que vocês estão vendo? Ali está o arquivo M, que é o exem17, onde está essa mesma sequência de comando que eu acabei de mostrar, e aí tem o resultado. Aí aparecem várias janelas de comando, é porque o resultado ele continua, é uma linha bem extensa. Então o que eu fiz? Eu printei a continuação, tá? Tudo o que vocês estão vendo nas linhas de baixo é a continuação da primeira linha. Então a solução é bastante longa, e além disso, ela, veja bem, olha, está dizendo lá, né, y de t é igual a C1, uma constante, mais C2, aí aparece esse int. O que é isso? Exponencial, como argumento do int, de menos t sobre 2, vezes aire. Aí abre parênteses 2,1/4 menos t, aí continua. Então o aluno tem dificuldade até de entender o que é isso, o que o MATLAB está fornecendo de solução. Vamos à interpretação. Né? Não é um bicho de 7 cabeças, não é tão difícil assim. Tá? Bom, então tem essas várias linhas que foram geradas nos prints, que é a rolagem horizontal da solução. Tá? Então esses vários prints, a gente permite exibir boa parte da solução. Do que se trata, afinal? Como se interpreta essa função? O que significa nomes como aire, que aparece logo no segundo termo da solução? Qual o significado disso? Bom, aire refere-se ao matemático e astrônomo Georg Aire, tá? Que estudou exatamente soluções de equações diferenciais bem complicadas com aplicação na astronomia, para identificar a órbita de planetas e coisas assim. E esse brilhante matemático, ele percebeu que soluções linearmente independentes de equações diferenciais de ordem elevada seguem um padrão. E para descrever esse padrão, ele propôs uma família de funções que se tornaram conhecidas como funções Aire, que são essas funções que o MATLAB está mostrando. O MATLAB às vezes nos apresenta funções que muitas vezes um aluno de graduação desconhece. Nós já vimos o tangente hiperbólico, né, que eu tive que abrir um parênteses. Agora eu vou abrir outro parênteses para uma classe de função que normalmente não é ensinada em cursos de cálculo na graduação, que são as funções Aire. O que significa isso?
Então, a função AIRE é o seguinte, olha, o AIRE de x, ou AI de x, se usa esse símbolo, né, é como se denominam as soluções linearmente dependentes de d2y dx2 menos x vezes y é igual a zero. O valor de y determina o tipo de função AIRE. Então, por exemplo, se for uma função AIRE do tipo zero, então no lugar de x você coloca zero, então fica AIRE de zero. Então fica d2y dx2 igual a zero, porque o x vezes y zerou. Né? Se for um AIRE de 1, então você coloca no lugar de x, põe 1. Então fica d2y dx2 menos y, que agora ficou só o menos y, porque o x é igual a 1, é igual a zero. E assim por diante. Tá? Então, vamos pegar a solução fornecida pelo MATLAB e escrever de um modo mais claro, para que a gente possa entender o que está lá na saída na figura 71, lá na janela de comando do programa MATLAB. O programa está informando que a solução, a trajetória temporal da variável dependente y, y de t, é igual a 1 é uma constante, mas aí o int, aquele int que aparece, indica a integral. Tá? Então, muitas vezes, na solução da equação diferencial, aparece uma integral. Tá? Então, ali é uma integral. É integral e elevado a menos t sobre 2. Aí aparece um AIRE e aquela primeira entrada no argumento da função AIRE 2 está indicando que é uma função AIRE do tipo 2. Tá? É uma função, seria d2y, dx2 menos 2y igual a zero. É esse tipo de função que está dizendo lá. Tá? E aí continua, nem vou explicar o resto, porque é um monte de coisa, tem outros tipos de função que aparecem lá. Então essa é a complexa solução identificada aí pelo programa MATLAB. Bom, a nossa saída, dada essa dificuldade, né, porque essa solução, quando você está desenvolvendo um modelo, tem que resolver essa equação, essa solução parece não ter muita serventia. Sei que a pessoa esteja se aventurando numa matemática muito elevada, muito avançada. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que o Simulink, usando aqueles diagramas de blocos do Simulink, eu posso informar as condições iniciais, gerar um gráfico, utilizar a caixinha, o bloco do scope para observar a função do gráfico, e às vezes, mesmo a solução sendo muito complexa, envolvendo integral, envolvendo funções AIRE, o gráfico pode ser simples. Numa região, numa vizinhança, eu posso obter um gráfico simples. Então, a solução analítica apresentada pelo programa, de fato, é difícil de ser interpretada. Mais difícil ainda, bem mais, é obter teoricamente sem o auxílio do programa. Aí já envolve uma matemática mais avançada. Apesar da complexidade da solução algébrica, em muitos casos, o gráfico de y de t, da trajetória da variável dependente, é relativamente simples. E em muitos exercícios, em muitos ensaios, né, na análise de problemas pelos economistas, o que se necessita é obter-se o gráfico a fim de fazer um estudo mais qualitativo da solução. Tá? Para acompanhar a trajetória de y de t graficamente, vamos usar o programa Simulink, tá? E fazer uma diagramação adequada representando essa equação diferencial. A próxima figura, que é a figura 72, vai mostrar o correspondente diagrama de blocos no editor do Simulink. Aqui está a figura que representa o diagrama de blocos do Simulink para esse exemplo. Né? Então, derivada terceira de t, mais a derivada terceira de y de t, mais a derivada segunda de y de t, mais t, derivada primeira de y de t, é igual a t elevado a t. Vamos à construção do diagrama de blocos. Como tem três derivadas envolvidas, a primeira, a segunda e a derivada de terceira ordem, então eu tenho três blocos integrator. Né? No primeiro bloco integrator, que é esse que aparece com 1 dividido por s, nesse primeiro bloco entra a derivada terceira, sai a derivada segunda. No segundo integrator entra a derivada segunda, sai a derivada primeira. E depois, no último bloco integrator, entra a derivada primeira e sai a função y, que é aquela que está ligada com o scope. Eu vou gerar a trajetória da função y de t, y é a variável dependente. Muito bem, então eu preciso multiplicar a primeira saída por menos 1, que é esse triângulo aí, né, que é o GAN, que é o efeito multiplicativo, né, porque eu estou colocando isso no segundo membro. Né, então fica menos y duas linhas de t, é esse menos 1.
segundo integrator, né? Que é onde sai a derivada, tá certo? Eu estou multiplicando por menos 1, ali tem um triângulozinho, porque eu mudei de membro, está no segundo membro, e estou multiplicando pelo t, que é aquele relógio clock, que representa o t. Então ali é exatamente o menos t, y' de t. E finalmente tem o termo, t elevado a t, que é aquele clock, aquele primeiro relógio ali no canto superior à direita, tá? Que é o relógio, né? Certo? Que é a função, é o argumento, é o expoente da função e elevado a u. Eu estou usando o bloquinho do expoente na base natural e elevado a u. Então, esse bloco me gera o e elevado a t. O segundo bloco, o segundo relógio é simplesmente o t, e aí tem um bloco que faz a multiplicação. Então é o t elevado a t, que é exatamente o termo, mas gera o termo. Depois eu somo o termo menos t y' de t, e somo com o termo também que é menos y' de t. Isso tudo dá a derivada terceira de y, que é exatamente a entrada que vocês estão vendo aí por baixo, é a entrada do primeiro bloco. Posso informar as condições iniciais, aqui eu não estou especificando as condições iniciais, posso informar determinadas condições iniciais, aí eu aciono o botão lá, o player, que é esse run, o run vai rodar o programa, dadas essas condições, e aí será gerado o gráfico. Então, como a solução é muito complicada, a gente fica imaginando, puxa, será que o gráfico é muito complicado? Para ter de 0 a 10, que normalmente é o que a gente trabalha nos nossos gráficos em MATLAB, em Simulink? Vejamos. Antes disso, antes de executar o Simulink, né, e acompanhar o gráfico pelo bloco Scope, que vai me dar a função de yt, vamos ver a trajetória daqui a pouco. Então, só criando esse suspense, né? Quer dizer, a solução analítica é bastante sofisticada, de difícil compreensão, mas eu já vou antecipar. O gráfico de yt é bem simples, pelo menos nessa região para ter entre 0 e 10. Tá? Nós vamos ver que é assim, uma simples trajetória monotônica crescente e explosiva. Vejamos finalmente, então, a figura. Aí está. O que vocês estão vendo na figura, aqui é a condição inicial, né, em torno de 1, certo? A primeira derivada é positiva, e veja, uma função crescente, veja que não é exatamente uma parábola, né, e nem uma exponencial, é uma função crescente explosiva, que é a solução disso. É difícil perceber essa análise, até que é uma solução crescente explosiva, pelo menos dentro dessa vizinhança aí, olhando a solução algébrica fornecida pelo MATLAB. Mas aí o gráfico do Simulink, às vezes é tudo que a gente precisa para o nosso modelo, para o nosso ensaio, para escrever o nosso paper com esse modelo. Ok? Muito bem. Então, vamos, feito isso, né, essa rápida pincelada e equação com coeficiente variável e termo variável, equações de diferenciais de ordem elevada, vamos para o teorema de Routh, que permite também uma análise qualitativa com relação à convergência ou divergência da trajetória. O último exemplo que nós vimos é um exemplo de divergência, e muitas vezes, quando não se conhece a solução analítica expressa, é possível um estudo qualitativo da trajetória, da variável dependente, aplicando esse teorema de Routh. Portanto, em muitas situações em nossa pesquisa científica, os economistas só precisam saber se o processo representado por um modelo de equação diferencial converge ou diverge de um equilíbrio dinâmico. Não é preciso, nesses casos, conhecer a solução quantitativa precisa que descreva a trajetória da variável dependente. Apenas é necessário averiguar a convergência ou divergência da trajetória temporal sem que se achem as raízes características da equação homogênea associada. Sem que se conheça, inclusive, explicitamente qual é a equação homogênea associada. Com efeito, informações sobre o padrão da trajetória dessa variável pode ser extraída, a informação pode ser extraída da análise direta dos coeficientes da equação diferencial do problema. Okay? Conhecendo apenas os coeficientes, não é nem as raízes características, são os coeficientes da equação diferencial. Tá? Dados esses coeficientes e dada a estrutura da equação, podemos imaginar a equação polinomial de enésimo grau associada a essa equação diferencial de enésima ordem, que é a equação característica associada. Então aí está a equação característica, supondo, obviamente, que essa equação seja de coeficientes constantes. Então A0 é elevado a n, mais A1 é elevado a n menos 1, mais a n menos 1r mais a n igual a 0.
Mas muitas vezes é difícil determinar essa equação característica. Note que ela não é quadrática, não é de segundo grau, de ordem elevada. O processo de fazer a fatoração, que nós vimos no outro exemplo, pode ficar muito complicado. Tá? Portanto, o brilhante matemático Edward Roof, ele propôs um teorema, tá? Que é um teorema utilizado para averiguar os sinais das raízes de uma equação de enésimo grau. Tá? Esse teorema ele foi trazido para o conhecimento dos economistas não matemáticos, ao público geral, no famoso livro do Paul Samuelson, esse brilhante economista matemático, o Foundations, ou Fundamentos da Análise Econômica. Então, esse teorema, chamado Teorema de Roof, ele garante sobre que condições, tá, as raízes características são negativas, portanto, em que condições a trajetória temporal da variável dependente, no caso da nossa equação diferencial de ordem elevada, converge ao equilíbrio dinâmico, independentemente das condições iniciais do problema. Então, o Teorema de Roof foi proposto por esse matemático, né, o Edward John Roof, que é um autor basicamente do século XIX, nasceu em 1831, avançou o século XX até 1907, um renomado matemático inglês, tá? Edward John Roof. Esse matemático trabalhou na sistematização, na teoria da matemática da mecânica, criou várias ideias importantes para o desenvolvimento da moderna teoria de sistemas de controle e propôs esse teorema na solução de polinômios de grau elevado. Então, o que diz o Teorema de Roof? Vamos finalmente ao teorema. Tá? Ele assegura que, dado o polinômio de enésimo grau, as partes reais de todas as raízes são negativas, e no nosso caso da raiz característica garante que a solução da homogênea associada, né, da função característica é convergente, quer dizer, o sistema é convergente, a trajetória da variável dependente é convergente. Voltando, então as raízes do polinômio de enésimo grau são todas raízes negativas, portanto que seja convergência, se os primeiros determinantes de uma sequência específica de matrizes são todos positivos. Tá? No próximo slide vou mostrar essas matrizes, os determinantes associados a ela e como eles são montados. Antes de explicar como esses determinantes são formados, eu vou ditar agora a questão da aula. Tá? Então, por favor, vocês, na página 521 ou 522 da edição do Xiang que nós estamos utilizando, a quarta edição, é isso? No bloco 16.7, eu quero que vocês me entreguem a questão 4A. Tá? Então, essa é a questão da aula. E aqui estão os determinantes. Então, aqui vocês estão vendo um determinante de 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, tá? Associado a essas matrizes. A primeira matriz é A1, aparece só esse coeficiente da equação característica ou do polinômio associado. Aí vamos ver como as matrizes são formadas. Então, na diagonal principal, o coeficiente vai em ordem crescente. Então, a primeira entrada é A1, depois vem A2, aí fica por aí. Na terceira matriz 3 por 3, aí aparece uma nova entrada na diagonal, que é a 3. E na matriz 4 por 4 fica um A1, A2, A3 e A4. Então, primeiro constrói a diagonal. Depois faz assim, para cima, tá? Olhando a diagonal principal, as entradas para cima é de índice cada vez maior. Então, o A1 não tem entrada para cima, o A2 tem uma entrada, você põe o A3. Então, a última entrada da diagonal, bom, aí termina a matriz 2 por 2. Aí na matriz 3 por 3 tem a entrada A3, acima dela você põe A4 e A5. Na matriz 4 por 4 ainda tem uma 4, acima dela põe A5, A6 e A7, de ordem crescente. Tá? E abaixo, você põe os coeficientes em ordem em índice decrescente. Então, abaixo de A0, já terminou, já chegou a 0, põe um 0. Abaixo do A2, decresce a 1. Tá? A3 não tem nada abaixo. Vai na outra matriz, abaixo de A2, 0, 0, 0. Abaixo da segunda entrada na diagonal principal, isso abaixo de A0. Né? Abaixo de A0, volta lá para a primeira entrada, A1, A0. Aí abaixo de A0, 0, 0. Aí vai para a segunda entrada na diagonal principal, A2. Abaixo de A2, A1, abaixo de A1, A0. Terceira entrada, A3. Abaixo de A3, A2. Na quarta entrada, na 4 não tem nada abaixo. Aí você monta as matrizes assim, depois calcula o determinante delas. Então, pelo teorema de Root, para as raízes serem todas negativas, essa sequência de determinantes é positiva.
E o tamanho do determinante depende, obviamente, do grau do polinômio associado. Se for um polinômio do quarto grau, você vai até o determinante de uma matriz 4x4. Então vamos recapitular a regra de formação dessas matrizes. Na diagonal principal, começando com A1, escreve-se a sequência de coeficientes nas entradas sucessivas. Em cada coluna, olha-se a diagonal principal e caminha-se na ordem crescente dos coeficientes para cima, coeficientes sucessivamente menores abaixo. Entradas abaixo de zero recebem valores zero. Entrada abaixo de zero também zero. Abaixo de A0 recebe valores zero e abaixo de zero. Tá? E aí tem uma ordem, o tamanho do determinante, tá certo? Em ordem crescente, tá? Começa com 1, 2, até um determinante de ordem N. Tá? E além disso, o Routh, nesse teorema, ele impôs uma outra condição. Seja uma entrada AM qualquer, se o M for maior que N, a M é igual a zero. Por exemplo, olha o terceiro determinante. Aparece lá, é um determinante 3 por 3, é a ordem da matriz associada. Então, A4 e A5, o índice é maior do que M. Então, A4 e A5 você tem que pôr zero. Tá? Ok? Independentemente do que apareça lá no coeficiente do polinômio analisado. Então, A4 e A5 é zero. Aí olha o quarto determinante. Tá? O quarto determinante é 4 por 4, portanto, M maior que 4, né? A5 e A6 e A7 é igual a zero. Ali onde tem A5, A6 e A7, a gente tem que entrar com zero. Aqui está a sequência de determinantes com mais essa consideração. Então, além de aparecer os zeros que estão abaixo do A0, né? Olhando para baixo na formação das colunas, então aqueles elementos, né? Cujo índice é maior, o subíndice é maior que a ordem da matriz em que ele aparece zero. Então, essa é a sequência de matrizes ou de determinantes, né, do teorema de Routh, e todos esses determinantes têm que ser positivos. Obviamente, o número de determinantes depende da ordem da equação, ou do grau da equação, na verdade. Né? Ou da ordem da equação diferencial associada. Né? Se for uma equação de terceira ordem, avança-se até o terceiro determinante, que está associado a uma equação polinomial de terceiro grau. Então, vai até o terceiro determinante. Tá? Ok? Então, o que diz o teorema de Routh? Fala do sinal das raízes do polinômio de grau n. Tá? Mas, pelo sinal das raízes, a gente sabe que a trajetória da variável dependente é convergente. Né? Se está dizendo que as raízes são todas negativas, a gente sabe que significa que a solução da homogênea ela se dissipa, né? O desvio se dissipa com o tempo, então ela acaba convergindo para o equilíbrio estacionário ou equilíbrio móvel. Né? Então, dada a equação característica, Rn mais A1, Rn mais 1, mais AN menos 1, R mais AN igual a zero. Né? Essa equação característica é a equação polinomial do teorema de Routh com A0 igual a 1. Então, a nossa equação característica, a gente sempre coloca na variável de grau mais elevada o coeficiente 1, que é o teorema de Routh com o A0 igual a 1. Tá? Então, dado o A0 igual a 1, pela equação característica, associada a esse polinômio, né? Então a gente examina, então já sabe que a derivada do primeiro determinante, que é o determinante de 1, é positivo. Então vamos examinar o sinal dos próximos n-1 determinantes. Tá? Se forem todos positivos, observa-se o teorema de Routh e ocorrerá a convergência. Vamos fixar esse teorema por meio de exercícios. Então eu proponho no final dessa aula mais 2 exercícios. Tá? Primeiro exercício. Dada a equação diferencial de quarta ordem, o coeficientes em termo constante. Então y derivada à quarta de t, mais 6y derivada à terceira de t, mais 14y derivada à segunda de t, mais 16y derivada de t, tá certo? Mais 8y igual a 24. O exercício pede, veja se existe a convergência sem resolver essa equação diferencial de ordem elevada, que nós já resolvemos no exercício anterior, né? E que vimos no exercício anterior que de fato ocorre a convergência. Vamos ver isso apenas aplicando o teorema de Routh. Bom, precisamos determinar as matrizes, né? Como a ordem é 4, o nosso A1 é 0, né? o nosso A0 é 1, né, das raízes características, um A1 é o que acompanha a derivada terceira, é 6, o A2 é o que acompanha a derivada segunda, é o 14, né?
O A1 é o 16, o A0 é 8. Não, perdão. Nosso A0 é igual a 1, o A1, que é o que acompanha essa derivada, é 6, o A2 é 14, que acompanha a derivada segunda, né? O A3 é 16, acompanha a derivada da função, né? E o que acompanha a variável y simplesmente é o coeficiente 8. Né? E também vamos impor a condição A5, A6 e A7 é igual a 0. Né? Ok? Por quê? Veja, estamos montando ali a sequência. 6, 6, 14, estou colocando a ordem dos coeficientes, né? O 6, o A2 é 14, depois na outra 3 por 3, 6, 14, 16, porque o A3 é 16, e na outra fica 6, 14, 16 e 8, porque o A8 é 4. Né? Então, abaixo do primeiro 6, tá certo? Que é o A1, aparece o A0 é 1, acima lá do 14, na matriz 2 por 2 é 16, né? Que acima do A2 está o A3, aqui faz a mesma coisa, na terceira matriz 3 por 3, você veja que o 1 é o A0, então abaixo dele é 0. Na outra matriz também, olha, na 4 por 4, abaixo de 1 é 0, 0. Né? Tá, ok. Então, olhando a matriz 3 por 3, né, o que aparece ali? Ali aparece A3, né? Acima do A3 é o A4, que é 8, acima do A4 é o A5, mas o A5 é 0. Tá? Ok? Porque é uma matriz 3 por 3, vai até a matriz 4 por 4, o n é 4, então acima de n é 0, então A5 é 0. E na matriz 4 por 4 aparece lá, estou colocando A5, A6 e A7 0, que são aquelas entradas de 0 que aparecem. Tá? E aí vocês calculam o determinante, que, por exemplo, o segundo determinante é 16 vezes 14 menos 16, né, que dá 68, o primeiro obviamente é 6, o terceiro determinante dá 800 e o quarto dá 6.400, que às vezes é um pouco trabalhoso. Por exemplo, o determinante de 4 por 4 tem que fazer um monte de continha. Tá? Bom, todos os determinantes são positivos e, portanto, a trajetória temporal é convergente, que é a conclusão que já tínhamos chegado no exercício 13. Pois é, a gente pode usar o MATLAB também para calcular determinantes. Tá? Eu posso calcular manualmente, né, que pode ser bastante trabalhoso, ou então eu utilizo o próprio programa MATLAB. Porque eu estou comentando isso porque é uma sequência de comandos muito simples para calcular determinantes em MATLAB. Simplesmente eu posso ir lá, nem precisa criar um M-file, né? Se quiser, no caso eu fiz todos os determinantes desse exercício, criei um M-file, mas você pode digitar diretamente na janela de comando e o programa MATLAB calcula instantaneamente os determinantes das matrizes informadas e oferece no prompt da janela de comando os valores desses determinantes. Aqui está o programa, né? Que vai aparecer na próxima tela, onde está a tela do MATLAB, né? Informado pelo usuário. E aí está a sequência de programação. Você coloca dt, abre parênteses, tá certo? E aí você põe o determinante dentro de colchetes, né? Então 6, 16 é a primeira linha do determinante, ponto e vírgula, aí escreve a segunda linha, que é 1, 14. E aqui esse disp é só para ele mostrar na saída, né, no prompt, ele coloca lá determinante de ordem 2, aí põe embaixo, para você saber o que é cada resposta. Aí faz o pause, tá? Aí você olha, aí o programa, depois que você digita qualquer tecla, aí o programa continua, aí vai dar o determinante. Ali está a nossa segunda matriz 3 por 3, né? Determinante de ordem 3. Aí dá o pause, e aí está a matriz 4 por 4, tá certo? Então ele dá esses resultados. Aqui está o programa em MATLAB, né? No caso, esse EXEMDT é o programa que calcula esses determinantes, e aqui estão as saídas, né? Tá, ok? Então 68 é o de ordem 2, 800 é o de ordem 3 e 6.400 de ordem 4 que a gente usou no exercício agora há pouco.